Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos entrar na sua casa pela TV A Caminho da Luz. E hoje o nosso programa é exatamente um estudo da obra de Chico Xavier. O nome do programa, Estudando e Aprendendo, com o livro Os Mensageiros. Livro esse trazido na década de 40 pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, que traz uma série de livros na área científica. Antes de nós começarmos a leitura do livro, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos estar iniciando mais um estudo deste livro fantástico. Agradecemos aos nossos telespectadores, ouvintes que vêm nos acompanhando e convidamos os amigos para assistirem aos programas anteriores, a comentarem no vídeo que postamos no YouTube, se tem gostado, se tem sugestões, e se gostou, além de compartilhar, que você possa dar o sinal, dar o clique na opção de joinha, que é a opção que você gostou do vídeo. Para nós ajude muito, porque nós perceberemos se estamos agradando a você, que vem nos ouvindo, que vem nos assistindo e que vem nos divulgando. Seja bem-vindo a mais um programa. Queridos amigos, como sempre fazemos, uma pequena recordação do capítulo anterior. O título é O Caluniador. Na verdade, eles entraram numa sala onde tinha apenas uma única pessoa, com o ar de uma pessoa que se encontrava enlouquecida, gritando, os olhos arregalados. E Aniceto, quando entra, juntamente de Vicente e também de André Luiz, começa a conversar com Paulo. Na verdade, esse Paulo já é um personagem que nós já conhecemos ele, porque quando André Luiz, Vicente, na comitiva chefiada por Aniceto, chegou nesse lugar, o Campo da Paz, ele foi conhecer a história de Alfredo e Ismária. Então ele percebeu que Alfredo contou a sua história quando ele passou por aqui, que havia uma pessoa que o envenenou no sentido dele separar da mulher, porque essa pessoa queria conquistar Ismária. E ele então ficou envenenado de tal maneira que ele acreditou no amigo e ele separou da esposa, levando-a para a casa dos pais, que logo em seguida desencarnou, muito nova ainda, e ele foi para a Europa, ficou 3 anos, e quando voltou, ele foi fazer uma visita para o amigo, e o amigo então confidenciou que queria lhe pedir perdão. E perguntou por quê? Porque fui eu que caluniei, eu fiz aquilo para que você separasse Ismária. Ismária não é nada disso que você está pensando. É uma mulher abnegada, é uma mulher boa. Só que para o espanto de André Luiz e de Vicente, eles achavam que Paulo havia apenas prejudicado esse casal. Mas ficou sabendo ali, através de Aniceto, que Paulo já havia prejudicado vários outros casais. Era um costume de Paulo. Ele caluniava o marido, porque ele era uma pessoa muito rica e tinha uma certa influência, e as pessoas então se voltavam contra a esposa para que ele pudesse então ficar com a esposa. E isso, logicamente, gerou para ele um grande problema no âmbito espiritual, de vibrações tanto dos maridos quanto das esposas. E isso foi para além túmulo, e até hoje ele carrega não só o ressentimento, mas também como a perseguição daqueles que se tornaram obsessores. Vamos agora então ver o novo capítulo que é Vida Social. Hoje veremos, querido Sérgio, querido telespectador, o capítulo 28º, como nosso querido Sérgio citou há pouco, Vida Social. Narra André Luiz. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia
todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul, muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu, ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu. Suavemente, chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção, no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Vamos aqui fazer algumas reflexões e algumas ponderações que nós julgamos ser importantes. Primeiro, o mundo espiritual não é um lugar pela qual é um lugar como uma casa, como um quarto totalmente fechado, onde nós não temos vista para nada no que tange a natureza. Não. É como se fosse um prédio de 7 andares. Então, nós estamos hoje na crosta, no 3º andar. Depois, o 4º andar é um umbral, e nós já sabemos que tem um umbral grosso, que é muito perto da crosta, um umbral médio, um umbral fino. Então, de qualquer lugar que nós tivermos, em qualquer situação, nós vamos olhar para o céu e vamos ver a beleza da natureza. E em todas essas dimensões, nós vamos colocar o pé no chão e vamos sentir que tem chão aos nossos pés. Ou seja, o mundo espiritual não é um lugar que nós ficamos vomitando, não é isso. Esses 7 andares, cada um deles, vibratoriamente, ele pertence a uma condição de energia de acordo com a nossa condição do perispírito. Então, o perispírito nosso, de acordo com a nossa evolução, é que vai, então, colocar-nos naquele patamar que nós temos que estar. Então, é por isso que em qualquer uma das dimensões, ao olharmos para cima, vamos ver o céu, seja com o sol magnífico, ou seja, à noite com as estrelas. E ao colocarmos o pé no chão, nós vamos andar porque teremos terra firme. A terra é matéria e, logicamente, a matéria será sempre um pouco mais densa em comparação à nossa constituição perispiritual. Então é por isso que nós vamos estar sempre no lugar aonde vamos nos sentir como estamos hoje aqui na crosta. Esse é o primeiro momento que nos destaca André Luiz. E o segundo momento, que eu acho muito interessante, é que ao tocar a campainha, tocou a campainha, mas tem campainha no mundo espiritual? Tem campainha no mundo espiritual. Alguém foi abrir a porta, mas eles já haviam diagnosticado pelas câmaras que quem estava tocando a campainha era exatamente alguns companheiros que estavam retornando para fazer uma visita, porque eles estavam com uma vida social normal. Nós vamos nos adentrar a esse campo, que é um campo muito interessante para as nossas reflexões, não é? Então, diante dessa condição, quando ele fala, por exemplo, do aparelho que continua a registrar
enormes conflitos de forças interiores. Olha, esses equipamentos que hoje nós podemos afirmar que são equipamentos que conseguem detectar essas energias que a Terra passa através das vibrações e das atitudes dos homens. Muitos desses equipamentos sequer nós conhecemos aqui na crosta, não veio ainda, como vários outros equipamentos já são conhecidos por todos nós, não é? Então, por exemplo, nós estamos à noite em casa, num programa de televisão, e vamos ver como é e como vai ser o dia de amanhã com referência ao clima. Vai chover, vai fazer sol, e logicamente muito daquilo que se diz acaba realmente acontecendo porque os equipamentos têm como fazer aquele diagnóstico. Olha, André, que coisa interessante. Realmente, nós passamos a ver que o espírito, no mundo espiritual, tem a sua vida ativa no campo social. Continua André Luiz a narrativa. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme, não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra, os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. A gente fica imaginando como é bonito quando nós começamos a ver o lado bom daquilo que também existe no mundo espiritual. As pessoas destacam muito as trevas, os lugares de sofrimento. Nós lemos muito, por exemplo, como Ivone Pereira do Amaral, quando traz memórias de um suicida. Passamos a conhecer alguns lugares de sofrimento no mundo espiritual. Mas hoje eu queria destacar que há uma vida social quando nós vivemos bem no mundo espiritual. O que é viver bem? É viver em paz, é viver trabalhando pelo bem. Aqui nós vamos ter uma outra informação que é de suma importância. Esse casal bacelar que vem visitar Ismália e Alfredo, com as 2 respectivas filhas,
Eles vieram de uma colônia, mais ou menos a 3 léguas dali, ou seja, vieram de uma outra casa, de uma outra morada, aonde também com certeza vivia nesse trabalho de acolhimento do bem. Um outro detalhe que nos chama a atenção é que eles eram amigos há muito tempo. Percebeu André Luiz? Porque a maneira com que foram recepcionados foi uma maneira muito carinhosa. É quando nós recebemos aquela visita em casa tão esperada, aquele familiar, aqueles amigos, quando moram longe e de tempos em tempos, quando resolvem vir nos visitar, é sempre aquela alegria, aquele bálsamo, aqueles momentos que faz com que a casa se encha de alegria. Foi assim que Ismária e Alfredo recebeu a família Bacelar. Mas eles eram tão íntimos e esse casal era tão querido no Campo da Paz que, na verdade, a notícia se espalhou. Ismária mandou avisar aos trabalhadores de que o casal estava ali. E, logicamente, as pessoas começaram a se aproximar para vir cumprimentá-los. Por isso que a gente percebe como é bom ser querido, não é? Às vezes a gente precisa pensar. As pessoas nos vê com bons olhos. Quando você passa na rua, as pessoas fazem questão de passar a rua para vir te cumprimentar? Ou as pessoas olham assim e passam com os olhos virados para dizer que não te viu? Nós precisamos começar a fazer essa aferição. Como é que as pessoas nos veem? Com alegria? Querem estar perto de nós? Estão sempre contentes com as nossas conversas? Ou será que as pessoas nos veem ainda aquela pessoa fofoqueira, que só fala mal da vida do outro, está sempre doente, está sempre com problemas? Então nós precisamos mudar o nosso quadro. E é isso que a gente percebe, não é? Da importância de nós estarmos bem no mundo espiritual. Agora nós estamos vendo pessoas que estão bem, felizes, porque pessoas que se reencontram para esse banquete espiritual. Olha, André, como deve ser bonito essas reuniões, desses encontros no mundo espiritual, como ele mesmo faz questão de dizer, encontros sociais, porque o mundo espiritual também prevê a mesma condição que nós temos aqui na crosta. Emmanuel, que era o diretor espiritual de todas as atividades do nosso querido Chico, convida o espírito de André Luiz, que é o pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, a mostrar a vida social dos espíritos desencarnados. Então aqui ele já teve a oportunidade de mostrar como é que os espíritos convivem em nosso lar, que é uma cidade onde o equilíbrio e a serenidade é maior, e está narrando como é que é a vida social dos espíritos em Campo da Paz, e em Libertação ele fala, querido Sérgio, como é que é a vida social dos espíritos numa cidade inferior, moralmente falando. Então André Luiz mostra para todos nós o aspecto de como que é a vida no mundo espiritual, seja numa região melhor do que a crosta, seja numa região inferior à crosta. Continua a narrativa. Sentindo-me asaz insignificante, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvia Niceto perguntar ao senhor Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás,
O progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito, em razão de minhas deficiências naturais. Aqui, André, 2 pontos que eu julgo ser importantes para que eu e você possamos comentar, que eu acho de suma importância. A primeira é que, quando é perguntado a um espírito sobre o trabalho, é a alegria que ele tem em dizer: está tudo bem, graças a Deus o trabalho prospera, estamos com muito trabalho, mas estamos muito felizes por servir. Essa frase me encanta. Não é como nós. Como é que você vai? Ah, dói aqui, dói acolá, estou com um problema com a família, estou com um problema com esse, com um problema com aquele. Não. Os espíritos que trabalham pelo Cristo, sempre que perguntado como está, sempre com um sorriso largo nos lábios, dizendo: estou bem, graças a Deus. Esse é o primeiro ponto marcante da conversa de Aniceto com o Bacelar. E o segundo é quando, então, Aniceto faz uma colocação a André e também a Vicente, dizendo: olha, esse homem, ele cuida de algumas equipes que fazem socorro junto aos meios dos encarnados. Ou seja, é aqueles espíritos socorristas, como nós temos nas nossas casas espíritas. São esses grupos de espírito que atendem a crosta, tanto atende aos espíritos que se encontram perturbando, aos espíritos que necessitam de ajuda, e também faz o socorro aos encarnados. Então é um trabalho de suma importância. E essas equipes, então, que direcionam muitas vezes espíritos para serem atendidos naqueles lugares de pronto-socorro que existe no mundo espiritual, como, por exemplo, Campo da Paz. Olha, André, esses 2 pontos que eu julgo ser muito interessante nessa colocação de André Luiz. E um outro ponto que cabe uma observação é que esses espíritos que já atingiram um certo patamar evolutivo ainda são espíritos que têm muito que aprender, é evidente. Aniceto, o casal Bacelar, Alfredo, desse grupo, Ismália já está numa região superior, Aniceto já tem um esclarecimento maior, mas é importante nós dizermos que a conversa que eles alimentam é conversa de alto nível. Aqui no Brasil, nós estamos sempre a queixar da política, nós estamos sempre a queixar da cidade onde moramos, estamos sempre a queixar do familiar que nos incomoda, do corpo que nos limita. E aqui, apesar de tudo, porque lá do outro lado também tem dificuldade, lá do outro lado também tem lutas, mas eles procuram olhar o lado bom da vida. É igual a gente questiona em palestra: nós temos mais motivos para sorrir ou para chorar? É para sorrir. Por que sorrimos pouco? Por que agradecemos pouco? Por que louvamos pouco? Então tudo é mudança de hábito. Então aqui nós vemos que uma das coisas que a espiritualidade mantém é uma frequência de pensamento positivo, porque o positivo atrai o positivo. Da mesma maneira que o pessimista, o negativo, o desanimado vai atrair uma carga negativa, uma carga vibratória do mesmo teor. Continua André Luiz. Estamos certos do grande proveito da sua palavra.
objetou Vicente, até então calado. Tudo que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem um recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Confundem o método de tratamento. Apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese, aplicável a corpos doentes, representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. É interessante que Bacelar, percebendo que os dois havia, logicamente, o estilo de um médico, pergunta: vocês foram médicos na Terra? Sim, quase que de uma maneira unissono, nós somos médicos. E é interessante que Bacelar começa a dizer algo importante para eles, porque é quase que uma coisa normal nossa na Terra. Nós não usamos do sentido preventivo. Nós geralmente procuramos o médico quando? Você, telespectador, quando é que nós procuramos o médico? Quando vem a dor. Quando é que nós vamos no dentista? Geralmente, quando vem a dor. Quando é que nós fazemos um tratamento? Quando é diagnosticado uma doença. Então nós, e Bacelar fala isso aos médicos, primeiro que nós não temos um programa aqui na Terra capaz também de incentivar as pessoas. Diga de passagem, as pessoas quando vai procurar o médico e se encontra doente, mal encontram um tratamento.
E na época de André Luiz também não era diferente. Então nós vemos hoje também que existe uma condição pública inviável no campo da saúde, onde nós estamos vendo hoje, eu até mencionei no Centro Espírita nessa semana, no grupo de estudo, nós estamos falando sobre isso, com tudo isso que o Brasil passa, com a questão das corrupções. Então nós vemos que realmente não sobra dinheiro para ir para a saúde, para ir para a segurança, para ir para a educação. A nossa educação está sucateada. É impossível que nós não conseguimos acompanhar o avanço das nossas crianças. É impossível que hoje eu, com 55 anos de idade, há 48 anos atrás, entrava no meu primeiro dia em uma escola pública. É impossível que com o avanço da tecnologia, com as crianças cada vez mais com a mente avançada, tenhamos o mesmo método que se tinha naquela época, onde não equipamos as escolas com o devido equipamento para dar condições aos professores e aos alunos. Não preparamos esses professores de maneira adequada, porque não se tem dinheiro para fazer isso. Onde nós temos uma condição de saúde de péssima qualidade, é simples. Quem frequenta um hospital público sabe que para você marcar uma consulta, você demora às vezes meses. Sendo que você já foi procurar o hospital porque a dor bateu a porta da sua casa. E como é que pode você ser atendido daqui a 3, 4, 5, 6 meses? Quando não, 10 meses. Dependendo do lugar, dependendo da região. Então o que nós vemos aqui dessa conversa? É de que realmente nós não podemos contar com isso, mas ao mesmo tempo, Bachelard também chama a atenção de André Luiz e de Vicente, que nós também temos uma condição de saúde proveniente do desequilíbrio do nosso pensamento. E ao desencarnar mal, por estarmos sempre doentes, levamos essa doença também para o mundo espiritual, no nosso corpo perispiritual. Aonde ele diz lá que essas doenças não são atendidas por médicos, são atendidas por magnetizadores, passistas, pessoas que trabalham com o bem, pessoas que têm um instrumento nas suas mãos muito grande que é o amor. Então isso, André, foi o que me chamou a atenção nessa conversa onde Bachelard explica um pouco do trabalho dele e fala um pouquinho das dificuldades de nós fazermos uma prevenção, mas sempre estando doente é quando nós realmente procuramos a solução. Continua a narrativa. Tem razão. Murmurei ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo, prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bachelard teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou, nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar. O trabalho pelo trabalho, sem a ideia da recompensa. A maioria está procurando a remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. À força de viciarem raciocínios, confundem igualmente a visão, enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra, onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias.
Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Aqui, André Luiz, querido telespectador, rapidamente já fizemos uma menção sobre isso, mas uma coisa que chama a atenção é que Bachelard diz para André: quantos médicos, quantas pessoas saem daqui comprometida com o trabalho do bem, comprometendo ser médicos para ajudar o próximo, chega lá, ficam muito mais preocupados com a remuneração. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que hoje a medicina, na sua grande maioria, temos pessoas apenas se formando para ganhar dinheiro e não para trabalhar pelo próximo. Continua a narrativa. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bachelard parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Queridos amigos, que interessante, fantástica essa colocação de Bachelard para Vicente e também para André Luiz. É a realidade pura, é a nossa realidade. Quantos de nós reencarnamos para assumir uma atividade, seja no lar, seja numa obra assistencial, seja em benefício do próximo, só que quando aqui chegamos, ficamos tão enveredados diante do homem velho, que se desperta para a grandeza das coisas da matéria, que esquecemos os compromissos no campo do servir. Então Bachelard diz a André Luiz e a Vicente: a maior dificuldade do ser humano, tanto na crosta quanto aqui, é que, na verdade, as pessoas esquecem os seus compromissos e se enveredam para os quesitos pessoais. Há pouco, quando dizíamos dos médicos das remunerações, que é um exemplo que ele deu, nós vemos que, lógico, seria um grande engano dizer que todos os médicos são assim. Mas podemos afirmar que a grande maioria, ou quase a totalidade, são médicos que pensam apenas na remuneração, sem preocupação com o próximo, sem preocupação com a doença, como tantas outras áreas. Ele menciona a questão do médico porque ali ele estava diante de dois médicos. Mas hoje nós estamos vendo todas as áreas sendo afetadas porque nós ainda não desenvolvemos a característica do amor. Queridos amigos, é um capítulo maravilhoso,
rico de informações, de esclarecimento. Este programa, como todos os demais que já apresentamos nas semanas anteriores, estão disponíveis gratuitamente na TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br e no canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Aproveite. Tem gostado do programa? Comente se está gostando, se tem sugestões. Tem gostado? Dê o joinha para nós. São pequenas coisas que podem nos ajudar e muito. E não se esqueça, semana que vem aqui estaremos com mais um capítulo, com mais um estudo desta obra fantástica que é o livro Os Mensageiros. Estamos encerrando pela TV A Caminho da Luz o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Até a semana que vem, um beijo carinhoso em seu coração. Até semana que vem.